Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se as crianças vão para... Amém? As crianças podem ir na salinha lá atrás, né? Cadê a professora? Devagar. Louvado. Amém? A igreja pode se assentar. Amém? Eu queria saudar todos com a paz do Senhor nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, seja muito bem-vindo, né? Eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Amém? E também queria saudar os irmãos que estão acompanhando através da internet, né? Que Deus também abençoe a sua casa, a sua família. E você também que vai assistir depois, Deus também abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos então na mensagem dessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no 1 Reis, capítulo 17. Amém? E nós sabemos que o ano que Deus colocou nessa igreja é o ano do discipulado, né? Por isso que nós vamos falar sobre 3 princípios da vida de Elias e 2 princípios na vida de Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Então Deus tem uma mensagem para nós, para direcionar a nossa vida, para mudar a rota da nossa vida e para transformar a nossa vida. Amém? Você não está aqui sentados em vão. Eu creio porque foi o Senhor que trouxe você nesse lugar, porque Deus tem uma palavra ao seu respeito. Deus quer abrir as janelas, Deus quer abrir as portas, Deus quer abrir o caminho sobre a sua vida. Em nome de Jesus, diga amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis 17. 1 Reis 17, de 1 até o versículo 7. De 1 até o versículo 7. Vamos ler junto? O versículo 1. Vamos ler junto? 1, 2 e 3. Vamos. Aleluia. Vamos parar no versículo 1, né? Então, o que estava acontecendo aqui? Elias, o profeta, recebe uma ordem do Senhor para ir até o palácio de Acabe. Acabe era rei de Israel. Então, Elias vai até Acabe, até o palácio, entra no palácio, passa pela segurança do rei e chega diante do rei. Então, Elias lança essa palavra para Acabe, para o rei, né? Tão certo como vive o Senhor. Elias gostava de usar essa palavra, tão certo como vive o Senhor. Eliseu também gosta de usar essa palavra, tão certo como vive o Senhor. Então Elias chega diante do rei e diz assim: tão certo como vive o Senhor. E nessa noite Deus está falando para você e para mim e para você: tão certo como vive o Senhor, nada vai morrer na sua casa. Tão certo como vive o Senhor, essa porta que está fechada abrirá em nome de Jesus. Tão certo como vive o Senhor, Deus vai abrir as portas do céu e vai chover bênção na sua vida. Tão certo como vive o Senhor, a sua casa será transformada. Tão certo como vive o Senhor, o seu casamento será restaurado. Tão certo como vive o Senhor, a bênção que você está esperando chegará na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar lendo então? Versículo 2. Vamos ler? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. 3. Amém, até aqui, vamos parar aqui, né? Então, Elias chega diante de Acabe, né? E lança essa palavra para Acabe. E depois recebe uma palavra do Senhor, vem a ele: Elias, vá, saia daqui e vá para o ribeiro. O que estava acontecendo com o reinado de Acabe?
O que estava acontecendo com o povo? O povo estava vivendo uma idolatria sem limite. O povo estava vivendo uma decadência espiritual por causa do seu rei. Por que Deus falou, por que Elias falou para o Acabe que não haverá chuva por 3 anos sobre Israel? Por que Elias falou isso? Por que Elias usou esse argumento de que não haverá chuvas por 3 anos sobre Israel? Por quê? Alguém se arrisca? Vamos lá? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus falou, o que mais? Por que Elias usou o argumento de não choverá sobre Israel por 3 anos? Por quê? Vamos lá, gente. Vamos pensar. Por quê? Porque em Deuteronômios, capítulo 11, versículo 15 e versículo 16, há uma palavra do Senhor para o povo de Israel. Quando o povo praticava idolatria, Deus cessava a chuva sobre Israel, para que a terra não produz nada. Por isso que Elias chegou diante do rei e falou assim, olha, não haverá chuva sobre a terra por 3 anos. Ou seja, quando nós praticamos a idolatria na nossa vida, adoramos outros deuses que não é o Senhor, o Deus único, Deus então cessa a sua bênção sobre a nossa vida. Então, Elias chega diante de Acabe e fala essas palavras. Vamos continuar o versículo 4. Amém? Vamos continuar? Versículo 5. Amém. O que estava acontecendo? O povo estava vivendo uma idolatria sem limite por causa do seu rei. E as pessoas começavam a praticar idolatria, mas a Bíblia diz que havia um pouco também que era fiéis ao Senhor, e esse pouco que estava em Israel, no reinado, na cidade de Samaria, se escondia nas cavernas, com medo do rei, sofria uma opressão do rei. Não é isso que o diabo faz com a gente? Às vezes o diabo quer nos oprimir, não é verdade? Às vezes nós entramos numa caverna escondendo. Deus não mandou você entrar em caverna nenhuma. Deus mandou você viver na sua presença. Amém? Então, o pouco povo que existia naquela época se escondia com medo, vivia uma opressão, porque o diabo às vezes trabalha com opressão, obsessões e possessões. Então o povo se escondia com medo do rei, praticava a idolatria, e a palavra do Senhor diz que Elias recebeu a ordem do Senhor para ir até o palácio. No texto que nós lemos, eu quero destacar 3 palavras, que são 3 princípios para a nossa vida, na vida de Elias. 3 palavras-chave. Qual é a palavra-chave que aparece? No versículo 3, diz assim, saiam daqui e vá para o leste, se escondam-se perto do riacho de Queride, e a leste do Jordão. Então, Elias recebeu uma ordem do Senhor para sair do palácio e vá até ao leste. Elias recebeu uma palavra. Fala assim, Elias recebeu uma ordem. Elias recebeu uma ordem. Fala de novo. Então, o primeiro princípio que eu quero destacar com vocês nessa noite, o discípulo verdadeiro, o servo verdadeiro, o cristão verdadeiro, recebe a ordem do Senhor. Do Senhor. E Jesus deixou uma ordem para nós, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, é uma ordem que Deus deu à sua igreja, a mim e a você.
né? Então Elias recebeu essa ordem: saia, vá para o leste, querido. Eu não sei qual é a ordem que você tem recebido nessa noite, nesses dias, nesse ano, mas Deus está dizendo para você: vá, conserta a sua vida, vá, resolve a sua vida, vá, abandone esse pecado, vá, faça isso, libera perdão, peça perdão, porque o Senhor vai derramar sobre você a sua bênção. Né? Essa é a ordem que Elias recebeu: vá para o leste, vá para o leste. Essa é a ordem que Elias recebeu. Eu não sei qual é a ordem que você está recebendo, querido, mas eu quero dizer para você: quando nós obedecemos a ordem do Senhor, quando nós obedecemos a ordem do Senhor, a nossa obediência abrirá a porta de Deus sobre a nossa vida, e Deus fará coisas grandes na nossa vida. Né? A nossa obediência é a chave que abre a porta para que o milagre chegue. A nossa obediência que vai derrubar o gigante na nossa frente, porque na nossa obediência atrai o céu à terra, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Nada vai parar você, se você está obedecendo a ordem do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, querido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Elias recebe a instrução do Senhor. Elias então faz exatamente o que Deus mandou, né? E você e eu, nós estamos fazendo exatamente o que a Bíblia está nos mandando fazer, né? Lembre-se de uma coisa: a obediência vale muito mais do que anos de escola bíblica. Não é verdade? De estudo bíblico, não é verdade? A obediência vale muito mais do que qualquer coisa, não é verdade? E Elias, então, obedeceu a palavra do Senhor. Elias obedeceu a instrução do Senhor. O milagre chega na minha vida, na sua vida, quando nós obedecemos a instrução do Senhor. O milagre de Deus não chega na minha vida de qualquer jeito, né? O milagre, a bênção do Senhor me alcança quando eu obedeço o quê? A palavra do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, às vezes nós não recebemos bênção, às vezes as portas continuam fechadas, às vezes as barreiras continuam na nossa frente, porque nós não obedecemos a instrução do Senhor, nós não obedecemos a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, querido, o verdadeiro discípulo, ele recebe uma ordem, ele recebe uma ordem do Senhor e obedece a palavra do Senhor, e Deus vai começar a agir, Deus vai começar a transformar, Deus começa a derrubar, Deus começa a abrir, porque ele está obedecendo a ordem do Senhor. Nada está mudando na minha vida, na sua vida, porque nós não obedecemos a ordem do Senhor. Em nome de Jesus, querido, né? Em Lucas, se você for ler, em Lucas capítulo 5, né, na pesca maravilhosa, né? Se você for ler Lucas capítulo 5, versículo 4, se você ler, você vai ver que Jesus deu uma ordem para Pedro, né? Jesus disse para Pedro, depois de uma pescaria noite inteira sem pegar nada, e Jesus então dá essa ordem para Pedro: vá para onde as águas são mais profundas. E todos lançaram a rede para a pesca. Pedro só pegou peixe porque ele obedeceu o quê? A ordem do Senhor Jesus. Né? O milagre de Pedro só chegou na vida dele quando ele obedeceu a ordem do Senhor. Pedro poderia dizer muito bem: Senhor, eu sou pescador, eu pesquei noite inteira sem pegar nada. Quem é você para mandar eu pescar novamente? Não é isso que quando a gente ouve um conselho de alguém? Quem é você, rapaz? Né? Olha como está a tua vida. Quem é você para me dar conselho? Há anos eu estou nesse ramo, há anos eu estou trabalhando nisso, né? Às vezes nós fechamos o nosso coração e o milagre não chega na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você, nós temos que fazer exatamente o que a Bíblia manda nos fazer. Então esse foi o primeiro princípio que a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5 de novo? Vamos ler, gente? Você beberá do riacho, e
Aleluia. Amém. Vamos continuar a leitura? Versículo 7, vamos lá? Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Aleluia. Segunda palavra que aparece nesses versículos. Segunda palavra-chave. Deus deu uma ordem, Elias obedeceu, né? E Deus, então, lança a segunda palavra para Elias, né? Vá até o riacho. E lá Deus fez uma promessa para ele. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Deus falou para Elias, no versículo 5 que nós acabamos de ler. E ele fez o que o Senhor mandou, e ele tinha dito. Foi para o riacho de Queride, a leste do Jordão, e ficou lá. Versículo 6. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Deus, então, deu uma ordem, e segundo a palavra, Deus faz uma promessa para Elias. Fala para si, Deus faz uma promessa para nós. Deus deu uma ordem, agora ele faz uma promessa para Elias, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, na grande comissão, Deus deu uma ordem para nós. E também Deus fez uma promessa para nós, para a sua igreja, que todos os dias Ele, vamos ler junto, vamos de novo. Todos os dias Ele, essa foi a promessa que Deus fez para nós. Então Deus deu uma ordem para Elias, mas agora Ele faz uma promessa para Elias, né? Deus faz uma promessa que Ele suprirá as necessidades de Elias. Quando Deus te dá uma ordem e você obedece, Deus é poderoso para suprir as suas necessidades física e espiritual em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez essa promessa para Elias. Deus não vai mandar você fazer se antes Ele já providenciou tudo na sua vida. Deus já liberou bênção sobre a nossa vida, promessa sobre a nossa vida. Você é mais que vencedor, você é filho de Deus, você vai morar no céu, você já tem uma promessa na sua vida. Em nome de Jesus, olha o que diz a palavra do Senhor. Então os corvos lhe traziam pão e carne de tarde, e ele bebia água do riacho. Deus estava cumprindo a sua promessa que fez a Elias. Querida, eu quero dizer para você, em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que você pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder em nós. Deus é capaz de fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez essa promessa, querido, em nome de Jesus. Deus tem uma promessa para você, Deus tem bênção para você, Deus tem promessa para a sua casa, Deus tem bênção para a sua família. Entendam isso, querido, que Deus jamais vai te deixar sozinho, Deus jamais vai abandonar você. Se Deus mandou você fazer, porque Ele é poderoso para te sustentar, para você caminhar nessa trajetória de vida, de luta. Deus está com você. Se você está passando pelas trevas, o Senhor está com você. Se você está passando pela enfermidade, o Senhor está com você, porque Ele prometeu que todos os dias estará conosco. Todos podem abandonar você, menos o Senhor. Ele está ao nosso lado. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus deu uma ordem e Jesus faz uma promessa para nós. Amém? Vamos continuar a leitura, versículo 7. Aleluia, né? Olha, apareceu a terceira palavra que eu quero destacar com vocês nessa noite, né? Deus então mandou o profeta profetizar que não haverá chuva, né? Ele foi diante do rei, profetiza, né? Conforme a vontade do Senhor, e depois Deus mandou ele para ir no riacho,
E quando ele chegou lá, ele começou a comer, beber água, e se passou um tempo depois, o que aconteceu? O riacho secou. E agora? Deus perdeu o controle, né? E agora? O que vai ser de nós? Não foi o Senhor que me mandou nesse riacho e agora o riacho secou? Como que eu vou viver agora? O que vai ser da minha família? Não é o Senhor que mandou eu desviar o caminho? Não é o Senhor que fechou essa porta? Por que agora? O que vai acontecer comigo, né? Segunda palavra que eu quero destacar com vocês nessa noite. O nosso Deus é um Deus que traz provações sobre a nossa vida. Ele é um Deus de provações. Em nome de Jesus. Ele é um Deus de provações. O riacho secou, né? Ou seja, Elias estava no centro da vontade do Senhor, mesmo assim também chegou a ceguidão na sua vida. O que quer dizer isso, irmão? Não é porque eu estou obedecendo, quando eu também obedeço a palavra do Senhor, as dificuldades, os problemas também aparecem na minha vida. Aparecem provações na minha vida, mas por que provações aparecem na vida de um justo? Por que um justo sofre? Por que às vezes você está perguntando, Senhor, eu estou obedecendo a Tua palavra, eu estou caminhando certinho, eu não faço isso, não faço aquilo, mas por que eu estou passando por isso? Não é verdade? Não é isso que muitas pessoas perguntam? Por que eu estou passando por isso? Né? E a palavra do Senhor nos ensina que Deus traz aprovações sobre a vida do justo, por um motivo. Guarde bem isso no seu coração. Deus traz aprovação na vida de um justo, de um servo, de um discípulo do Senhor. Por quê? Porque Deus quer que eu e você viver uma fé inabalável. A nossa fé é provada no meio da tribulação da vida. Você é provado no meio das tribulações na vida, e não quando está indo tudo bem na sua vida, não é verdade? E nós se manifestamos, né, quando nós passamos por problema. Porque é muito bom servir a Deus quando está a multiplicação de pães e peixe. Mas quando nós passamos pelo deserto, aí nós mostramos quem somos de verdade. Então, querido, Deus permite que aprovações cheguem na vida de um justo, porque o Senhor quer que essa pessoa, o seu servo, o seu filho, viveu uma nova dimensão com Deus na sua vida. Talvez essa luta que você está enfrentando, Deus está fechando um novo ciclo, está fechando um ciclo na sua vida, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. E às vezes nós não queremos sair. Né? Às vezes nós discutimos com o Senhor, nós fechamos o nosso coração, está muito bem aqui, está muito bom aqui, mas não, Deus não quer isso para nós. Deus quer nos levar além, Deus quer mostrar um novo caminho, Deus quer mostrar uma nova direção na nossa vida, Deus quer fazer algo totalmente novo na nossa vida, mas Deus não vai fazer nada na nossa vida, enquanto nós estamos presos nas coisas velhas na nossa vida. Em nome de Jesus. Então, aprovações vai trazer fortalecimento da nossa fé, né? Aprovações vai levar você a amar ao Senhor ainda mais. Aprovações vai trazer o crescimento na sua vida, porque Deus tem um compromisso, e o compromisso de Deus é com o nosso crescimento e não com a sua incomodação. Né? Às vezes Deus precisa tocar fogo para ver se o cara pula, porque não quer sair, né? E às vezes, querido, Deus permite que isso chegue na nossa vida. Olha que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, 3 e 4, versículo 3 e 4, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim, olha, a tribulação, somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, Paulo está dizendo, sabemos que a tribulação produz o quê? A paciência, né? Às vezes você não tem paciência porque Deus precisa tocar um fogo perto de você, para você poder ter paciência, né?
Então, a tribulação produz a paciência. E a paciência vai gerar o quê? A experiência. E a experiência vai gerar o quê? A esperança. Né? Às vezes nós precisamos passar por tribulações. E a Bíblia ainda é fantástica disso. A Bíblia diz assim, olha, as tribulações no tempo presente não se comparam com aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então, se nós queremos ter a vida plena, uma vida abundante nessa terra, nós precisamos estar na presença de Jesus. Tem um ditado popular que diz o seguinte, talvez você já ouviu falar muito, né? O ditado popular diz o seguinte, o mundo é dos espertos. Não, quem já ouviu essa expressão? O mundo é dos espertos, mas no reino de Deus não funciona. O reino de Deus é dos fiéis. Né? O reino de Deus dos fiéis. Enquanto as pessoas do mundo estão dizendo que o mundo é dos espertos, mas a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é dos fiéis. Você só vai acessar o reino de Deus se você é fiel à sua palavra. Não existe outro caminho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está com vontade de comer o pastel, diga amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, vamos já terminar. Segundo Reis, terminamos então 3 princípios da vida de Eliseu. Agora nós vamos por 2 princípios da vida de Elias para a gente terminar. Né? Então, Eliseu era discípulo de Elias. Né? Elias operou 14 milagres. E Eliseu operou 28 milagres. Né? Ele recebeu o dobro que Elias fazia. Né? Então, o texto que eu quero ler com você se encontra em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 6. Depois nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 10, que nós vamos encerrar. Né? Vamos ler juntos? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Até aí, só um minuto. Né? Então disseram o quê? Disseram os discípulos disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Né? Ou seja, os discípulos estavam aprendendo certinho, né? Então os discípulos olharam para o que estava acontecendo. Eles estavam numa igreja, numa escola de profeta. Então Eliseu tinha muitos profetas, e o lugar então estava bem apertado. E eles se levantaram e falaram, olha, o lugar é apertado. Imagina só naquela época que não tinha boticário, que não tinha Avon, que não tinha essas coisas aí, como que será, né, apertado daquele jeito, com aquele calor desse jeito, ver o irmão suando ao seu lado, a irmã com o cabelo desse tamanho assim, imagina só. Né? Então, esses profetas levantaram e falaram para Eliseu, olha, o lugar é pequeno demais para nós. Vamos continuar lendo a leitura, o versículo 2? Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Aleluia. Primeiro princípio que eu quero destacar na vida de Eliseu. Eliseu já era velho, certo? Eliseu já era velho. E Eliseu, então, estava lá, né, no fim da carreira da sua vida. E aí, então, ele construiu essa escola de profetas, né? Muitos profetas. Então, um deles se levantaram e falou, olha, vamos construir um espaço maior para nós. Algo maior para nós podermos dedicar a nossa vida ao Senhor. Às vezes, querido, na nossa vida, nós precisamos ter uma visão de coisas grandes ao nosso respeito. Você e eu também jamais vai vivermos algo grande do Senhor se a nossa visão é pequena. Jamais eu e você vamos acessar coisas grandes do Senhor se você tem uma visão e uma mente fechada diante do Senhor. Olha que diz a palavra do Senhor. Eles poderiam dizer muito bem, está bom demais nesse lugar, mas não, Deus ainda tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Então eles se posicionaram. Vamos continuar a leitura?
Vamos continuar a leitura? Versículo 3. Amém, vamos continuar? Vamos continuar lendo? Vamos continuar. Vamos continuar lendo. Amém. Eu quero parar nesse versículo aí. O que aconteceu? Eles decidiram, então, ir até o Jordão para cortar madeira, para ampliar o lugar. Eles foram até o Jordão, né? E a Bíblia diz que no meio do trabalho, um dos profetas, o seu machado saiu do cabo e caiu na água. E ele falou: ah, meu Senhor, né? O machado não era meu, era emprestado. E olha que diz a palavra do Senhor, eu quero que você pense bem nisso aqui. Olha que diz a palavra, e disse: levanta-se e estendeu a ele o quê? O que estendeu a ele? A mão. Deus é poderoso para fazer algo ressuscitar na sua vida, mas você precisa se esticar. Você precisa se levantar, você precisa, o que você é capaz de fazer, Deus não vai mover nenhuma palha. Mas aquilo que você não pode, o impossível pertence a Ele. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer para você, nem para mim. Aquilo que você pode fazer, um trabalho, um estudo, Deus não vai fazer para mim, para você. Mas algo sobrenatural que eu e você não temos condições, não temos poder, Ele é poderoso para flutuar o machado na sua vida. O que significa isso? O machado é poder de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. E você precisa estender a sua mão, você precisa levantar, você precisa se esticar para que Deus fazer algo na sua vida. A obra do Senhor é realizada na nossa vida quando nós se posicionamos, se levantamos, caminhamos, oramos, obedecemos, aí Deus vai derramar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Esses profetas eram bem preparados, né? Olha, tinha uma visão, né, pastor? Vamos ampliar o lugar, né? Vamos ampliar o lugar, porque Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio. E eu quero dizer, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Então, o primeiro princípio da vida de Eliseu: busque soluções efetivas para abençoar a vida de outras pessoas. Busca soluções. Tem gente que só traz problema, né? Tem gente que só traz problema. Onde está o problema? Mas não traz soluções. Não é verdade? Os discípulos de Eliseu viram o problema, que o lugar era pequeno, mas também apontaram o quê? Soluções. Né? E você está vendo o problema na sua casa e você não se posiciona. Você não age, não se levanta. Não é verdade? E depois não adianta chorar. O problema está lá, e você sabe que o problema está lá, você sabe que precisa resolver, você sabe que precisa abandonar, que precisa ser consertado, e você fica quieto. Mas aqui a Bíblia nos ensina que Deus opera na nossa vida quando nós se posicionamos, nós se levantamos, quando nós caminhamos com Ele. Em nome de Jesus. O último, para você não dormir. Para a gente comer um pastel. Tá bom o pastel hoje, né? Amém? Vamos ler o versículo 8 até o versículo 10.
Amém. Então, o que estava acontecendo? Estava tendo uma guerra entre a Síria e Israel, né? Toda vez quando o rei da Síria prepara uma armadilha, né, uma cilada para pegar o rei de Israel, então o que o rei de Israel faz? Vai consultar o quê? O profeta. E o profeta fala para ele, olha, não passa pelo caminho, desvia. Né? E assim, então, o rei de Israel ia prevalecendo sobre os assírios. Guarde bem isso no seu coração para a gente terminar hoje aqui. Né? A minha vitória e a sua vitória acontece na nossa vida quando nós ouvimos a voz do Senhor. Não é verdade? A minha vitória e a sua vitória só acontece quando nós ouvimos a voz do Senhor. Aleluia. E às vezes nós vivemos hoje o tempo de muitas vozes, não é verdade? Não é verdade? Nós ouvimos tantas vozes de fulano, de ciclano, da internet, do TikTok, do Facebook, do Instagram. Você vai ouvindo essas vozes aí, né? E você vai ouvindo isso, mas a palavra do Senhor diz assim, o rei de Israel ia vencendo, prevalecendo sobre os seus inimigos, quando ele ouviam a voz do profeta. O profeta, Deus falava com o profeta, e o profeta mostrava a direção, falava para o rei, olha, não vais por aí, vai para cá, e o rei obedecia. Então o rei ia prevalecendo, ia tendo vitória. Eu quero dizer para você, o justo caminha de glória em glória, de vitória em vitória. Mas isso acontece na nossa vida quando nós ouvimos a voz do Senhor. E a voz do Senhor é a sua palavra na nossa vida. Eu quero ler o último versículo para a gente terminar. Se encontram em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, todavia, presta atenção, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, fala comigo, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, em que Deus preparou para aquele que o ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Louvado seja